irmãos podeis assentar. Nós lemos aqui então o Salmo 127, todo bem procede de Deus. E hoje nós estamos iniciando, dando abertura, que vamos falar nesse mês de maio, mês da família. Nós vamos tratar sobre família, ok? E hoje eu quero, nessa noite, iniciar falando sobre família, sua essência, seus membros e suas funções. Hoje nós vamos falar sobre, então, baseado sobre fundamentos bíblicos na instituição da família. Nós devemos saber que, sem dúvida, esse tema é, sem dúvida, um dos temas mais importantes no contexto cristão. Ou seja, a família é a célula máter da sociedade. Foi Deus que criou, foi Deus que projetou. Mas o que quer dizer então, que quer dizer que uma sociedade bem organizada, ela passa indispensavelmente pela boa estrutura familiar do seu povo. Se as famílias então se as famílias não estiverem bem ajustadas, se elas não estiverem organizadas ou estruturadas, o reflexo disso será percebido na sociedade como um todo. Como um todo. A sociedade perceberá se essa família não está bem ajustada, se ela não está bem organizada ou bem estruturada. Isso refletirá, será percebido na sociedade como um todo. Nós sabemos que a violência doméstica, a infidelidade, os divórcios, as uniões mal resolvidas, contribuem para a desestabilização de uma nação. Quando as coisas não andam com ordem e decência, ela traz uma instabilidade, ela não trará firmeza, ela não trará segurança. E no nosso contexto, no contexto da igreja, o princípio permanece. Então jamais teremos uma igreja bem estruturada se as famílias que compõem essa igreja não estiverem vivendo em harmonia com os princípios bíblicos do Evangelho. Família sem princípios bíblicos do Evangelho é uma família fraca, é uma família que não influencia. Ela pode estar na igreja, ela pode vir com a sua Bíblia na igreja, mas se a sua vida secular, a sua vida familiar não for uma vida organizada, estruturada e bem ajustada, essa família vai refletir negatividade para uma sociedade que está corrompida, uma sociedade aonde Satanás, com a sua influência, ele tenta influenciar cada vez mais. Ele tentou tirar das escolas, das nossas escolas, o dia das mães, o dia dos pais. E quem é que tem que refletir a glória de Deus? Quais são as famílias então que tem que representar a glória de Deus para famílias que estão corrompidas e estão desestruturadas? É a família do povo de Deus. E é nesse particular então que pretendo oferecer a vocês e dar a vocês estas contribuições, né? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, acerca disso, sobre da família, a sua essência, seus membros e suas funções. A família de Deus, ela precisa estar bem estruturada. É por isso que nós temos que aprender a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos chama, nós homens, como sacerdotes do lar, porque é a nossa responsabilidade conduzir as nossas famílias para perto de Cristo. Sacerdote, é compromisso das mulheres ensinar os seus filhos. As mulheres devem ensinar as suas crianças.
As esposas é obrigação de suas esposas ensinar, as esposas cristãs, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. É a obrigação do marido, como sacerdote do lar, conduzir a família, administrar o lar, para que o lar seja bem sucedido. É um conjunto é uma unidade no lar, é um companheirismo no lar. Então o casamento, falando de fundamentos bíblicos na instituição da família, nós falaremos então primeiro da sua essência, falando então que o casamento é o meio divino de constituição da família e a base moral da geração humana. E isso significa que o casamento foi instituído por Deus. Ele foi instituído por Deus com vista à pureza da família, com vista à pureza e à formação de uma sociedade justa e ordeira. Se há famílias que andam errado por caminhos errados, se há famílias que se traem, que são infiéis, a família de Deus precisa mostrar e representar a glória de Deus. A família cristã precisa representar a Cristo como? Na sua formação, na sua pureza, na sociedade de uma vida justa e ordeira. O mundo tem que olhar para a família cristã da igreja e olhar, essa família é uma família justa, pura, santa e ordeira. Esta é a essência da família de Deus. Resumindo então, o casamento ele possui aspectos, propósitos e bases que definem a sua peculiaridade. E eu quero começar com vocês falando de alguns desses aspectos. E o primeiro aspecto é que o casamento ele é uma instituição divina. E eu quero que você pegue a sua Bíblia. Você trouxe a Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 2, versículo do 18 ao 25, e o outro vai ler para mim Hebreus capítulo 13, versículo 4. Então a primeira coisa que nós vamos ver são os aspectos que o casamento é uma instituição divina. Quem achou pode ler em alto e bom som. O Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num profundo sono. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém. Hebreus 13, 4. Então, digno de honra é o quê? E aqui nós vemos que o casamento é uma instituição. Deus então preparando uma adjuntora para Adão. Para quê? Para ser companheira. É Deus na formação da instituição do casamento. A mulher é para ser companheira, não é para ela ser capacho do marido, é para ser companheira, lado a lado.
Irmão, eu fico indignado quando eu vejo a mulher, o marido andando lá na frente e a mulher lá atrás. Que feio, é feio demais, né? Parece que está lá no Islã, né? Que os homens andam de mão dadas, os amigos, e as mulheres ficam atrás, andando atrás, seguindo ele. Está errado isso daí? Sim ou não? Está errado, por quê? Porque Deus fez a mulher para ser companheira. Ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O pecado não tinha entrado, né? O pecado não tinha entrado. Mas você olha aí Hebreus também, Hebreus, o capítulo 13, o versículo 4, olha o que diz aí também com a nossa irmã Lô: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Tem que honrar o casamento, honrar o casamento, digno de honra, bem como o leito sem mácula, sem pecado, sem traição, sem mancha, sem enganação, sem impureza, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus vai julgar. Então, esse primeiro aspecto, falando que o casamento é uma instituição divina, mas também o casamento é uma instituição legal. Romanos capítulo 7, versículo 1 e 2. Quem achou pode ler. Vamos ver quem está ligeiro aí na leitura aí. Romanos 7, versículo 1 e 2. O casamento é uma instituição legal. Então vemos aí o apóstolo Paulo falando da analogia do casamento. O casamento é uma instituição legal. Ele está dizendo: porventura ignorais, irmãos? Pois falo aos que conhecem a lei. Ele está falando para alguém que tem conhecimento dessa lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, que o casamento ele está ligado toda a sua vida. Mas ele diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Só há separação aí pela morte. Isso continua ou não? Sim, continua. Esse princípio, esse mandamento, continua. Ah, mas por que tem um monte de... Pode entrar, pode passar a linha, isso. Aí você vê as pessoas fazendo tudo errado, né? A gente vê as pessoas fazendo tudo errado. É para fazer isso? Não. Deus tratará sobre esse assunto. Isso, vai abrir lá para você. Então o casamento é uma instituição legal. Não tem essa história: ah, você pisou no meu pé, eu vou te deixar. Ah, porque você falou meio alto comigo, eu vou te deixar. Se for para ser assim, então não case. Não tivesse casado. Casou? Agora honra o Senhor com o teu casamento. Quem é que tem culpa de não estar dando as coisas certas no seu casamento? Deus? Não, vocês. Nós. Quando as coisas não vão bem no nosso casamento, a culpa é de quem? Nossa. Por quê? Porque nós não examinamos a lei de Deus, porque nós não deleitamos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser a bússola, a única regra de fé e prática da nossa vida, do nosso casamento. A lei. E é lógico que ele está fazendo essa analogia em relação a Cristo e a libertação nossa da escravidão. Nós estávamos presos no pecado, ligados à lei do pecado, condenados pela lei do pecado, mas Cristo veio e nos libertou da lei desse pecado. Paulo está fazendo essa analogia dizendo que a pessoa agora está morta pelo pecado e nasceu agora com Cristo. Agora ele é de Cristo. Mas ele usa essa analogia do casamento para explicar que
nós morremos para o pecado, por isso que ele faz essa analogia, que nós morremos para o pecado, estamos mortos, não temos mais ligação, que agora o pecado, ele não tem poder de morte eterna para conosco. Por quê? Porque nós fomos comprados, nós fomos resgatados por um bom preço, agora nós somos de Cristo, somos a noiva de Cristo agora. E Paulo vai dizer o que nos separará do amor de Cristo. Então é por isso que ele vai dizer o que nos separará do amor de Cristo: a fome, a nudez, a peste? Nada nos separará do amor de Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo, a noiva de Cristo. Mas também o casamento é uma instituição social. Quem pode ler para mim o livro de Ruth, capítulo 4? O casamento é uma instituição social. Ruth, capítulo 4. Capítulo 4, o versículo do 9 ao 12. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade disto sois hoje testemunhas. Então, você leu até o 12. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então você perceba que também o casamento é uma instituição social. Todo o povo está assistindo e vendo a vida familiar. A sociedade, ela está olhando para a família e as famílias, para que tenha o quê? Para que busque uma referência, para que tenha uma referência, para que siga um princípio legal, um princípio moral, um princípio que edifica, um princípio que restaura, um princípio que permanece. Tudo que se é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, deve ser então seguido. Tudo que louve a Deus deve ser então seguido, deve tomar como exemplo. Então a gente precisa ter essa preocupação de que a sociedade olhe para nós, famílias cristãs da igreja, e encontre referências, encontre exemplos. A família da igreja precisa estar preparada para receber ou para influenciar na sua conduta familiar. Como eu sempre digo, nós não podemos viver uma vida cristã irresponsável. Eu cuido da minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Não, as pessoas, a sociedade está vendo. A sociedade está nos vendo. A sociedade está nos assistindo. Queira você ou não, elas estão nos assistindo. Ah, mas elas não estão vendo a minha família literalmente, mas você representa a sua família. Ele está olhando para você. Você representa a sua família, em qualquer circunstância, em qualquer lugar que você vá. Então, ela possui esses aspectos, e o primeiro
o segundo é o propósitos. O casamento ele é baseado por companheirismo mútuo. Se o casamento é uma instituição divina, se o casamento é uma instituição legal, se o casamento é uma instituição social, o casamento ele tem propósito, e dentro desse propósito, o propósito é de companheirismo mútuo. Lembrando que você casa para fazer, a mulher casa para fazer o marido feliz, e o marido casa para fazer a esposa feliz. Se você entrar no casamento exigindo a felicidade, você tem que eu quero ser feliz, já errou. Você entra no casamento para fazer o seu cônjuge feliz. Qual é a missão do casamento? A minha missão é amar a minha esposa e fazer ela feliz. Qual é a missão da minha esposa? É me amar e me fazer feliz. Então o casamento, com propósito, falando de propósitos, o casamento ele deve ser permeado de companheirismo mútuo. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 18 e o 23 e o 24, 18 ao 23, Gênesis 2, versículo 18 ao 23, o outro vai lá em Gênesis 24 e o versículo 67. Quem achou pode ler para a gente ganhar tempo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, mas dele uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como se chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Até o 23. Deu um nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a terra, os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma criatura que fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesados sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e já trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto de mulher foi tomada. Então perceba essa palavra auxiliadora, que ele fosse idônea. Então o Senhor ele criou os animais do campo, de todas as aves dos céus, trouxe aos homens para ver como eles se chamariam, e o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu essa autoridade para Adão dar esses nomes, deu o homem a todos os animais domésticos, o nome, as aves do céu e todos os animais salváticos, para o homem todavia não se achava uma auxiliadora. Perceba que todos os animais tinham um companheiro, uma companheira, sim ou não? Só que Deus viu Adão, ele não tem, então Deus decide que dará então uma auxiliadora, uma companheira. Deus cria os animais e dá também companheiros para os animais. E quando ele olha para Adão, Deus então decide dar uma companheira, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E nós lemos a história, Deus fez cair e Deus tira da costela de Adão e forma a mulher. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Então, esses
dentro do propósito, o companheirismo, ele deve ser mútuo. O homem nunca pode se achar superior que a sua mulher. Ele nunca pode se achar que ele é maior do que a sua mulher. Ele precisa honrá-la, respeitá-la, entender que o Senhor a deu, a criou para ser companheira, auxiliadora, a mestra do bem, do lar. E é por isso que dentro do propósito da família, dentro do propósito do casamento, existe o companheirismo mútuo. Nós vemos que também o casamento, dentro desse propósito, é a proliferação da humanidade. Abra lá comigo, lá em Gênesis 1, versículo 27, e o versículo 28 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o propósito do casamento é também a proliferação da humanidade. Deus quer que cresça. O propósito da família é o crescimento. Também, Deus quer também dentro desse propósito a formação do lar. Abra comigo lá Salmo 113, Salmo 113, o versículo 9, e nós lemos, e volta lá no Salmo 127, a qual nós lemos, a nossa leitura introdutória. Salmo 113, o versículo 9, quem achou pode ler. Olha aí que coisa linda. Então, é a formação do lar, ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos, aleluia. Nós vemos também lá no Salmo 127, 1, quem pode ler novamente? E o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia edificar. Então, se o Senhor não edificar a casa, a formação do lar, se o Senhor não for a edificação da casa, a casa está em sérios perigos. Mas leia também Provérbios capítulo 14, versículo 1. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. A insensata aqui é a louca. Irmão, nós temos que vigiar na terra. Ele diz que a mulher sábia edifica a casa. O que é edificar aqui? O que é edificar para vocês? Construir. Mas tem mais. O que é edificar? Cuidar. O que mais quer edificar? É ver como edifica. Paulo falando sobre o alicerce, sobre o fundamento, o apóstolo Paulo falando do fundamento, o apóstolo Paulo está falando, olha, veja como que vocês edificam. Se vocês edificarem no fundamento que é Cristo, bem-aventurados vocês serão, será uma bênção. Mas se vocês não edificarem no fundamento correto, vocês correrão um grande risco. Por exemplo, as duas casas, a casa que é edificada na rocha e a casa que é edificada na areia. Edificada na rocha é edificada em Cristo, fundamento Cristo, o alicerce é Cristo. A mulher sábia edifica a sua casa em Cristo, ela conduz a sua casa em Cristo, ela vive dentro da sua casa em Cristo, ela fala em Cristo, ela vive em Cristo, ela age como Cristo. É edificar a casa. Ela edifica, mas a tola ou a louca, ela destrói. E a gente sabe que há muitos lares destruídos aí. E se eu não disser que há lares de crentes destruídos também, porque não edificam sobre o fundamento que é Cristo. Fundamento. Então,
A formação, o propósito da família é companheirismo mútuo. Marido e mulher devem andar juntos, companheiros, respeitando, amando-se, orando um pelo outro, intercedendo um pelo outro. É também a proliferação da humanidade, né? Os filhos que são herança do Senhor. A formação do lar é o propósito da formação do lar, mas também a educação dos filhos. Olha aí comigo, Salmo 127, 3 e 5. Salmo 127, 3 e 5. Quem achou pode ler. O versículo 3 ao 5 é também o propósito da educação dos filhos. Não, Salmo 127, versículo 3 ao 5. Então perceba que a herança do Senhor são os filhos. Ah, menino maldito, não sei o que, não é? Ah, você é isso, e solta. Você é aquilo, e solta. Olha o que a Bíblia está dizendo. Qual é o propósito da família? O propósito da família é a educação dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do vento, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. É aqui que pega. O que significa isso, a flecha na mão do guerreiro? A flecha na mão do guerreiro é o pai que vai instruir o filho para lançá-lo para a vida. É preparar o filho, é educar o filho no caminho do Senhor, é educar o filho na vida profissional, é educar o filho para viver no meio da sociedade. Aqui ele diz, como flecha na mão do guerreiro. Esta ação é uma preparação dos pais em relação aos filhos. Como que nós temos educado os nossos filhos? O que nós temos colocado diante dos nossos filhos para que eles aprendam? Estamos preparando os nossos filhos? Qual é o nosso papel como pai, como família? É educar os nossos filhos. Educar os nossos filhos é preparar os nossos filhos para a vida. E essa preparação, ela precisa estar fundamentada no fundamento que é Cristo. Que é Cristo. Porque eles são herança. O filho não é para ser tratado de qualquer jeito, ele é herança. Herança do Senhor, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Aí ele vai dizer assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Tem um monte de filho. Feliz é o homem que tem um monte de filho. Não é só ter um monte de filho, como muita gente tem um monte de filho, não dá conta de um, mas está cheio de filho, né? Mas não educa um. Ele está dizendo: feliz é esse homem que está com a sua aljava, a flecha que é o filho. Feliz é o homem que está cheio da sua aljava com essas flechas, porque o pai vai poder prepará-los e lançá-los para a vida, mas completamente preparados. Por quê? Olha aí o resultado de se preparar o filho. Lê comigo, versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que vai acontecer quando o pai e a mãe educa o filho no caminho do Senhor? A sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando alguém for falar mal de vocês, ou tentar fazer mal de vocês, seus filhos vão lhe proteger. Quando alguém tentar ferir o caráter de vocês, a dignidade de vocês, seus filhos serão o primeiro a se levantar e defender vocês. Eu conheço quem é meu pai, eu conheço quem é minha mãe. São servos verdadeiros de Deus. Está entendendo isso aqui, irmão? Mas como é que o teu filho vai te defender biblicamente se você não lê a Bíblia para ele? Se você não ensina ele, se você não ensina ele a orar, se você não ensina ele a ler a Bíblia, se você não incentiva a buscar o reino de Deus? Eu estou preparando meu filho? Não. Quando eu preparo meu filho, é quando o fundamento da minha educação é Cristo Jesus. Então, falando de propósito, companheirismo mútuo, a
proliferação da humanidade, a formação do lar, a educação dos filhos. Mas vamos lá mais um pouquinho, Provérbios 22:6. Alguém pode ler para mim? Provérbios 22:6. Quem achou pode ler, por gentileza. Então aqui o proverbista está dizendo que os pais são responsáveis perante Deus por seus filhos. Os pais. Ah, mas eu vou levar meu filho na igreja para educar. Não, vou levar meu filho para a escola, para a escola educar ele. Não, a escola não é para educar ele, a escola é para ensinar ele a ler e escrever. Aonde que é a escola da educação? Dentro da minha casa. É dentro de casa que eu vou educar ele. Na escola ele já vai educado. Ele só vai complementar aprendendo a ler e escrever, mas ele já vai educado. De onde? De casa. É responsabilidade nossa, dos pais, ensinar. Perante Deus. Nós somos responsáveis perante Deus de educar os nossos filhos. E educar os nossos filhos dando uma boa educação evangélica. Uma boa educação evangélica, logo na sua meninice, desde pequeno, para não acontecer aquela questão assim, agora não adianta chorar pelo leite derramado. Não fez? Não teve oportunidade de fazer? Teve. Não fez? O tempo não volta mais. Você vai ter que correr e pedir a misericórdia de Deus para que haja misericórdia, porque a responsabilidade é nossa. Eles devem ser instruídos porque a responsabilidade é nossa. Eles devem ser instruídos quando meninos, quando crianças, para que quando eles estiverem adultos, eles possam contribuir na família, contribuir na igreja, contribuir com o reino de Deus. Você não terá problemas, mas é o nosso dever, a educação dos filhos. Nós falando da sua essência, aspectos, propósitos, falaremos então da base. Qual é a base? Lê para mim Gênesis 2, 24 e 25, por gentileza. Gênesis 2, versículo 24 e 25. Qual é a base? Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam luz e não se envergonharam. Qual é a base aqui? O homem corta o cordão umbilical. Ai mamãe, me ajuda mamãe. É isso. Tá certo isso daí ou tá errado? O filhinho da mamãe nunca cresceu? Casou, teve filho, mas continua como diz, né, o ditado popular, na barra da saia da mamãe. Não cresceu, não cortou o cordão umbilical ainda. E tem casais que casam e ficam assim. Eu estou mentindo? Vamos lá, irmão, estou mentindo? Não entendeu que agora a vida segue, tem que seguir sua vida, sair da barra da saia, tem que viver, tem que ter experiência, tem que amadurecer. A Bíblia ordena que, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois. É feio esse negócio. Vamos falar da agenda, é família. O filho lá discute com a esposa, corre lá para casa da mãe. Que coisa feia. Não encara a realidade. A moça discute com o marido, ela corre para casa da mamãe. Ai mamãe, eu discuti. Não resolve, não enfrenta a situação. Está certo ou está errado? O que vocês acham, irmão? Está certo ou está errado? Eu discuto com a minha esposa, eu vou correr lá na minha mãe. Está certo ou está errado? Está errado. Eu vou até minha mãe, até meu pai para buscar conselhos, não para ficar lá. Eu já saí de lá. Eu tenho a minha família.
Eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho que resolver os meus problemas, os meus conflitos no lar. Não é correr não. Cortar o cordão, não é só, Milton? Cortar o cordão umbilical aqui, ó. Isso aí demonstra crescimento, amadurecimento. É isso, a base é essa. Qual é a base? Tornando-se os dois uma só carne. Então o casamento não pode viver um casamento egoísta, só pensar em você, ou só pensar nela, só ela pensar nela, ou ele pensar nele só. Tem que pensar nos dois. Sim ou não? Tem que pensar nos dois. Essa é a base. Essa é a base. Mas nós vamos ver aqui também que na base é essa independência, né? Que ele está dizendo aqui. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. E esse deixar aqui é um deixar geográfico e um deixar financeiro. Geográfico. Imagina, minha mãe está aí, ó. Muitos anos, mais de 20 anos morando em Jundiaí. Eu tenho meu problema com a Neide lá. Eu vou pegar um trem, pegar um ônibus, vou pegar uma Uber e vou vir correndo para a mamãe chorar no bracinho dela. Aí eu briguei com a minha esposa, com a Neide. Ai, mamãe, me ajuda. O deixar aqui é um deixar geográfico. Você está lá, e se isso acontece é porque você é o mal, nós somos o mau administrador. Mamãe, me socorre, que eu preciso de dinheiro. Esse deixar também é um deixar financeiro. E dependência financeira. Não é para ficar atrás da mãe. Sua mãe já te criou, já cuidou de você, já te alimentou, você é um adulto. Então não tem esse negócio de, eu vou correr para a mamãe, me arruma um dinheirinho aí que eu preciso sair com a minha esposa. Meu irmão, isso é feio demais. Mamãe, me empresta um dinheiro que eu quero ir na pizzaria com meu marido. Ah, meu irmão, vamos lá, é o meio da família, vamos botar as coisas no eixo aí. Imagina eu ligar para minha mãe lá de Jundiaí: mamãe, tá aqui minha conta, eu quero sair hoje, não tem dinheiro, só pode me arrumar um dinheiro? Quem tem que dar dinheiro para a mamãe? Não é o filho? É o filho que tem que dar. Não é tirar da mãe e nem tirar do pai. Se o teu marido fizer isso, repreenda-o em nome de Jesus. Se a tua esposa fizer isso, repreenda ela em nome de Jesus. Como diz por aí, está queimado. Mas também é um deixar emocional. É um deixar emocional. É aquilo que eu falei. Teve problema com o marido? Resolve lá. Vai levar dor de cabeça para a mãe, vai levar dor de cabeça para o pai. Aí não explica direito, o pai está achando que o negócio está mais pior do que nunca. Não explica para o pai, aí vai levar problema para o pai e para a mãe. Ué, por que é que não orou antes de casar? Por que não fez tudo certinho? Agora tem problema. Mas quando tiver esse problema, tem que entender que esse deixar que Deus diz aqui é também um deixar emocional. É um deixar emocional. Eu acredito, se eu estiver errado, a minha mãe me corrija, mas eu não me lembro o dia que eu levei algum problema para ela emocional depois que eu casei. Eu acredito que nunca, né? Né, mamãe? Nunca. Meu pai está aí também. Eu acho que eu nunca levei um problema para ele no meu casamento. Nunca. 20 anos de casado. Nunca. Tá aí. Eles podem me corrigir. Porque eu entendi que eu cortei o cordão umbilical. Tem que se virar, lutar, trabalhar, administrar. Eu tenho que cuidar. É deixar também tanto para o homem quanto para a mulher. Ele dá uma ordem para a mulher, e nós vamos ver, agora vai para a mulher também, não é só o homem não, vocês estão rindo aí, agora vai para vocês agora. Vamos lá, Gênesis 24, 54 ao 61. Gênesis 24, vamos lá, Gênesis 24, do versículo 54 ao 61. O casamento de Isaac e Rebeca. Gênesis 24, do 54 ao 61, diz assim: depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti
que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. É isso que muita mulher tem que fazer, e que não fez até hoje. Ela não segue. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o seu servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, olha aí o que lhe disseram para ela: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Então a mulher também tem que tomar atitude, tem que cortar o cordão umbilical também. Tem que cortar o cordão umbilical. Tem que deixar também, tem que viver, tem que crescer, tem que aprender. Ah, irmão Cristo, eu vou pegar conselho. Amém, pegue conselho quanto você puder. Aproveite enquanto sua mãe está viva. Mas seguir a sua vida com seu marido é o seu dever como mulher. Viver a sua vida de esposa com seu marido é o seu dever como esposa. E cortar o cordão umbilical. A sua mãe agora precisa viver a vida dela e você viver a tua. Viver a tua. Ter experiências, vivências. É uma ordenança do Senhor. É também um ato público. As pessoas têm que olhar e ver: olha como cresceu aquele rapaz, olha como amadureceu aquela moça. Tem umas figuras aí que a gente vê o filho barbado andando num, acho que é num velotrol, não lembro se é um carrinho de bebê, e os pais puxando ele, barbado já, grandão, barbado, e os pais, e ele com a chupetinha na boca, e os pais puxando ele. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Irmão Christian, isso não acontece não. Acontece? Ou se acontece? Os mais velhos aí, né, de vida, de vivência, pode dizer: acontece. E se a gente não educar os nossos filhos direito, pode acontecer isso com os nossos filhos. Se eu não educar os meus filhos direito, os meus filhos ficarão na minha rabeira barbados. Por quê? Porque eu não preparei os meus filhos para a vida. Esse é o grande problema. E um dos grandes motivos de muitos jovens hoje se suicidarem é porque eles cresceram sempre, nunca ouvindo um não, sempre ouvindo um sim. Aí quando a vida se apresenta para ele, ele vai ter que enfrentar a vida, ele vai ter que sair debaixo da asa do pai e da mãe. A vida vai dizer não para ele, ele entra em pânico, em depressão e tira a própria vida, porque agora ele vai ouvir não, e ele não foi preparado para ouvir um não. Mas também produz esse deixar, produz um contexto para o crescimento. Deus quer que os casais cresçam. Esse deixar é para um crescimento. Implica também que a dependência entre pais e filhos, ela é temporária. Só que tem filhos e filhas que ainda não entenderam isso, que era só temporário. Quando é que acaba? Quando é que acaba essa dependência dos pais? Quando que acaba? Quando o casamento acontece. Aconteceu o casamento, acabou essa dependência. Por quê? Porque a dependência dos filhos é temporária, até que eles se casem, ou até que eles tenham a sua própria vida e a sua própria condição para viverem. Mas aqui ele fala de um compromisso também, o compromisso de apegar-se à sua mulher, que é um relacionamento permanente. Casamento não é brincadeira, é um relacionamento permanente. Não é brincar de casinha, casamento não é isso. Ah, hoje eu estou casada, amanhã. Não, é um relacionamento permanente, é um relacionamento monogâmico e é um relacionamento exclusivo. Também ele fala nesse texto desta unidade: e serão ambos uma só carne. Se é um compromisso, é também a unidade. E não significa que cada um perca a sua identidade, porque esses conflitos no casamento, irmão, isso é um absurdo, e isso
a influência de Satanás, de um casamento sem ter uma base bíblica, sem ter oração, sem ter uma consagração no casamento. Aí começa esses conflitinhos. Sabe como é que começa o conflitinho? Ai, agora eu não posso fazer mais nada, porque quando eu era solteiro eu podia fazer coisas, quando eu era solteiro eu podia fazer tudo isso, quando eu era solteiro não pensou em fazer nada, aí quando casa quer estudar, quer fazer faculdade, quer fazer curso, quer fazer isso, aí começa a colocar o marido como empecilho, o casamento como empecilho. Isso é pecado fazer isso. Isso é pecado. Casamento não faz você perder a sua identidade. Não é para você perder a sua identidade, dando uma nova origem ou dando uma nova identidade. Não. Você é a mesma Maria, você é o mesmo João. O problema é que começam os conflitos no lar, e o conflito que o lar ele não está pautado pela Escritura, pela palavra de Deus, e começa então a condenar um ao outro, começa a jogar culpa um ao outro. Ah, porque eu não fiz isso por causa de você, porque eu não fiz isso por causa daquilo, porque eu não consigo, que agora eu fiz isso, agora eu sou isso. Não, começa a dizer que perdeu a identidade. Não se perde a identidade, é que deixamos de fazer coisas em momentos oportunos. Nós perdemos as oportunidades que tivemos de não fazer. O problema é que quando casa, aí quer fazer tudo, aí já fica mais difícil, porque aí entra a responsabilidade do lar, a responsabilidade na criação dos filhos. E aí não entendeu que o casamento tem que viver para a glória de Deus. Essa pessoa vive lutando para que ela seja feliz, e ela não entendeu que o casamento dela, ela deve lutar e perseverar para fazer o seu cônjuge feliz. Então por isso que tem conflito. Por isso que tem esse conflito, esse achismo de perda de identidade. Mas também não significa que o mais fraco seja dominado pelo mais forte. Esse deixar não quer significar que o mais forte tem que dominar o mais fraco. O mais forte tem que cuidar do mais fraco, do mais frágil. Tem que cuidar. Paulo vai dizer: coabitai com a vossa mulher com sabedoria. Coabitai com ela com entendimento, sabendo que ela é o vaso mais frágil. Com sabedoria, tem que ter entendimento, tem que conhecer, tem que ter esse domínio como um sacerdote do lar, mas um domínio de crente, de servo, de esposo que ama a esposa, que ela sente que é amor, e que não precisa ficar dando ordem para ela, dizendo me obedeça. Quando você começa a fazer isso, me respeita, você já perdeu o respeito, você nem sabe. Quando o marido tiver que falar para a esposa me respeita, ou quando a mulher tem que falar para o marido me respeita, você já perdeu. E o problema é quando se perde o respeito. Aí é o problema, porque deixou o casamento de glorificar a Deus. O casamento tem que entender que é compromisso, é unidade. Cada um continua sendo o que é, e muito mais por ser completado pelo outro. Você continua o que você é, mas você vai sendo completado pelo outro. Mas também falando da intimidade, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Ele fala de intimidade, só nesse texto, compromisso, de unidade e de intimidade. Ele fala da intimidade física, ele fala da intimidade emocional, da intimidade intelectual e da intimidade espiritual. Aperta o cinto aí agora. Quantas vezes você acordou do lado da sua esposa e você disse para ela: você está linda? Quantas vezes você fez isso? Ou você já esqueceu? A intimidade. Olha aqui para mim, irmão, não desvia o olhar não, olha para mim aqui. Quantas vezes você fez isso? E você, esposa, quantas vezes você disse: meu esposo, como que você está lindo, está bonito, não é só assim? Tão gostoso a gente ouvir isso, né? Tão bom, as mulheres, tão bom ouvir isso, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Domingo é o dia das mães. E aí, maridãos? E aí, maridos?
Não me vai comprar coisa que é para ela usar dentro de casa, coisa doméstica. Isso não é presente. Isso é uma necessidade do lar. Isso não é presente. Isso não é presente. Vai lá me dar um liquidificador para sua mulher. Isso não é presente. Isso é a necessidade da casa. Vai lá comprar um tanque, uma máquina. Isso não é presente. Isso é necessidade da casa, para ela lavar a tua roupa mais rápido. Quantas vezes a sua esposa saiu e você disse: vai com Deus, minha esposa, Deus seja contigo. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você orou por ela? E você, esposa, quantas vezes você fez isso também e vice-versa? Intimidade física. Ah, nossa, como você está gorda. Nossa, como você está cheinha. Pelo amor de Deus, não constrange ela não faz isso não. Irmão, tem que ser sincero. Eu vou só contar um episódio. Eu fui pregar numa igreja, escuta essa, é rapidinho. Para quem vai casar aí, vai aprendendo essa. Eu fui pregar e o rapaz teve uma oportunidade. Isso foi lá em Mogi Guaçu. E esse rapaz teve uma oportunidade e ele, não sei se foi um culto lá com as irmãs, eu não sei como. Eu sei que ele pegou o microfone e disse assim: olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa. O que ele disse? A minha esposa, ela é bonita, mas ela não é tanto assim, eu estou sendo sincero. Na frente da igreja inteira ele falou isso. O que você acha que deu quando chegou em casa? Eu falei: como é que eu prego agora, Jesus? Agora eu vou ter que pregar para consolar essa esposa. Ele falou isso na frente de todo mundo. Eu sou sincero. Irmão, toma cuidado como que você usa a sua sinceridade, porque a tua sinceridade pode ferir a tua esposa. Como que você está isso? Como tá? Ela não tem qualidade, não? Ela tem qualidade. Pode ferir, frustrar a sua esposa. A intimidade pode ferir. Tomar cuidado com a intimidade emocional da mulher. Ela é mais sensível. Toma cuidado, seja um gentleman, seja um galã para ela. Olha como você elogie a sua adjuntora. Elogie. A intimidade também intelectual. Ajude ela a crescer, a ir para frente. Ajude, sente com ela, estude com ela, lê com ela, cresça com ela, vá à frente com ela. Não fica querendo ir correr lá para frente não, para dizer que sabe mais, que é mais intelectual que ela. Faça com que ela ande junto com você, que ela cresça. Se você tem essa oportunidade, faça aqui com ela, que ela cresça junto com você. Não larga ela para trás não, e você não larga ele para trás não. Tem que caminhar junto. A intimidade espiritual, caminhar junto. Eu fico tão cismado quando eu vejo uma mulher cheia de autoridade, o marido lá, murchinho, o cabra está lá com medo. Que é isso, irmão? Nós somos cabeça, sacerdote do lar. Mas a mulher, ela tem que ter o espírito, tem, mas ela não pode achar, como a gente vê em alguns segmentos, que a mulher é maior que o marido, né? Tem mulher que é pastora, que ela manda no marido, está sentado lá na cadeira. Está certo isso aí ou está errado? Está errado. A mulher deve crescer juntamente com o marido na sua vida espiritual. Ela tem que crescer na intimidade física, na intimidade emocional, na intimidade intelectual e na intimidade espiritual. Então, para que os aspectos se definam, os propósitos sejam alcançados e as bases solidifiquem-se, então é indispensável que os membros que formam a família realizem então a função atribuída a cada um deles com eficiência. Ou seja, marido e mulher, pais e filhos, possuam funções na formação do lar que não podem de forma alguma ser negligenciados, nem transferidos. Eu não posso dar a educação dos meus filhos para os avós, por exemplo, para a vizinha. Eu não posso negociar o meu casamento colocando a perigo de qualquer um. Não posso fazer isso. Eu não posso negociar, eu não posso transferir essas responsabilidades para os meus pais no meu casamento, na criação dos meus filhos.
sou eu que sou responsável, somos nós que somos responsáveis, marido e mulher, e para que possamos então compreender corretamente a função de cada membro da família, então se fará necessário perceber a maneira pela qual o Senhor estabeleceu estas funções. Isso nós falaremos na próxima quinta-feira, que o Senhor ele vai estabelecer as funções, as obrigações de cada um, para que ninguém fique apontando um dedo, pô, tá vendo? Não, é cada um cumprindo o seu papel com eficácia, com exatidão, com santidade, com sabedoria, em amor, em dedicação, em elogio um para com o outro. Elogiar o filho também faz bem, pedir perdão para o filho quando erra também faz bem. Elogiar o esposo faz bem. A gente tem a mania de ficar apontando só quando erra, né? Mas a gente precisa procurar as qualidades e elogiar também, agradecer, falar obrigado. Tem marido que não fala obrigado para a esposa, não. Para que ele vai falar obrigado? Nós já vive tantos anos debaixo do mesmo teto, para que obrigado? É educação. Obrigado. Tem gente que, vai lá filho, faz isso para mim, não agradece não. Fala, muito obrigado meu filho que você fez isso. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Amém, meus irmãos?